Se me é permitido, desejo falar nessa manhã sobre um assunto que me parece muito importante. Não se trata de nenhuma ideia, conceito ou fórmula para ser posta em prática, porque conceitos, fórmulas e ideias impedem efetivamente a compreensão dos fatos tais como são. Por compreender um fato, entendo observar uma atividade, um movimento de pensamento ou de sentimento e perceber o seu significado no momento da ação. A percepção de um fato, tal como é, deve verificar-se no momento da própria ação. E se não compreendermos profundamente os fatos, estaremos sempre sendo perseguidos pelo medo. Penso que quase todos levamos essa enorme carga de medo, consciente ou inconsciente. E nessa manhã, desejo examinar esse problema com vocês, para ver se podemos despertar uma compreensão total do medo e causar, assim, sua completa dissolução, de modo que, ao sairmos daqui, estejamos verdadeira e efetivamente livres do medo. Assim sendo, me permiti lhes sugerir que escutem tranquilamente, sem estar argumentando interiormente comigo. Iremos argumentar, permutar palavras, verbalizar nossos pensamentos e sentimentos logo mais. Mas por ora, fiquemos escutando, em certo sentido, negativamente. Isso é, com total neutralidade no ato de escutar. Escute apenas. Eu lhes estou comunicando alguma coisa, e vocês nada me comunicam. Para compreender o que desejo lhes transmitir, devem escutar, e no próprio ato de escutar, terá a possibilidade de comungar com o orador. Infelizmente, a maioria de nós é incapaz desse escutar negativo, silencioso, não só aqui, mas também em nossa existência de cada dia. Quando saímos a passeio, não ouvimos os pássaros, o ciciar das árvores, o murmúrio do rio. Não escutamos as montanhas nem os céus distantes. Para estar em comunhão direta com a natureza e com outras pessoas, devemos escutar. E só podemos escutar quando estamos negativamente silenciosos. Isso é, escutando sem esforço, sem atividade mental, sem verbalizar, argumentar ou discutir. Não sei se alguma vez já experimentou escutar de maneira completa sua esposa ou marido, seus filhos, o carro que passa, o movimento dos próprios pensamentos e sentimentos. Nem escutar nenhuma ação existe, nenhuma intenção, nenhuma interpretação. E esse ato de escutar produz uma grande revolução na raiz mesma da mente. Mas, em geral, não estamos acostumados a escutar. Se escutamos algo contrário ao nosso pensar habitual, ou se é atacado um dos nossos ideais favoritos, ficamos terrivelmente agitados. Temos interesses adquiridos em certas ideias e ideais, assim como os temos em propriedades e em nossa própria existência e conhecimentos. E quando vemos ser impugnada qualquer dessas coisas, perdemos o equilíbrio, a serenidade e resistimos a tudo o que se diz. Ora, se deseja realmente escutar, esta manhã, o que se está dizendo, escutar sem percebimento vigilante e sem escolha, cumpre seguir o orador não verbalmente, isso é, sem análise discursiva. E, portanto, vocês movem em harmonia com o significado transcendente da palavra. Isso não equivale a pôr-se a dormir ou encontrar-se num estado beatífico de sentimentalidade, grato ao eu. Pelo contrário, o escutar exige plena atenção, que não é concentração. Essas duas coisas são totalmente diferentes. Se escuta atentamente, talvez possamos, vocês e eu, alcançar aquelas grandes profundezas onde se encontra a criação. E isso, sem dúvida nenhuma, é essencial,
porque a mente superficial, ansiosa, sempre ocupada com múltiplos problemas, não pode compreender o medo, uma das coisas fundamentais da vida. Se não compreendemos o medo, não haverá nenhum amor, não existirá criação. Não o ato de criar, porém aquele estado de criação eterna, o qual não pode ser expresso em palavras, quadros e livros. Assim temos de estar livres do medo. O medo não é uma abstração, uma simples palavra. Embora para a maioria de nós, a palavra se tenha tornado mais importante do que o fato. Não sei se já pensou em se libertar total e completamente do temor. Isso pode ser feito de maneira tão completa que não haverá mais sombra de medo, porque a mente estará sempre à dianteira do fato. Isso é, em vez de preocupar-se com o medo e tentar vencê-lo depois de manifestar-se, a mente está à sua dianteira e, portanto, livre dele. Para compreender o medo, cumpre examinar a questão da comparação. Por que comparamos? Em matéria técnica, a comparação revela progresso, que é coisa relativa. Há 50 anos não havia bomba atômica, não havia aviões supersônicos, mas agora temos essas coisas. E daqui a mais 50 anos, teremos outras que atualmente não temos. Isso se chama progresso, o qual é sempre comparativo, relativo, e nossa mente está enredada nessa maneira de pensar, não apenas por fora, por assim dizer, mas também por dentro. Na estrutura psicológica de nosso ser, pensamos comparativamente. Dizemos, sou isso, fui aquilo, e serei diferente no futuro. A esse pensar comparativo, chamamos progresso, evolução, e todo o nosso comportamento, moral, ético, religioso, nas relações profissionais e sociais, nele se baseia. Nos observamos comparativamente em relação a uma sociedade que é o produto dessa mesma luta comparativa. Ora, a comparação gera medo. Observe esse fato em você mesmo. Desejo ser um melhor escritor, ou uma pessoa mais bela e inteligente. Desejo possuir mais saber do que outros. Desejo ter muito êxito, me tornar uma pessoa importante, ter mais fama no mundo. O sucesso e a fama são, psicologicamente, a verdadeira essência da comparação, com a qual estamos constantemente criando medo. E a comparação dá também nascimento ao conflito e a luta, que se considera coisa muito respeitável. No seu sentir, deve estar em competição para poder subsistir nesse mundo, e assim compara e compete nos negócios, na família, nos chamados assuntos religiosos. Precisa de alcançar o céu para você se sentar ao lado de Jesus, ou quem quer que seja o seu particular salvador. O espírito de comparação se reflete no vigário, que quer tornar-se arcebispo, cardeal e, por fim, papa. Esse mesmo espírito nós outros cultivamos diligentemente durante a nossa vida, lutando para nos tornarmos melhores ou para alcançarmos posição mais alta do que o outro. Nossa estrutura social e moral se baseia nisso. Há, pois, em nossa vida esse constante estado de comparação e competição e a perene luta para sermos alguém, ou para sermos ninguém, o que vem a dar no mesmo. Isso, suponho, é a raiz de todo medo, porquanto produz inveja, ciúme e rancores. Onde está o rancor, aí, evidentemente, não está o amor, e gera-se medo e mais medo. Como disse, fique só escutando. Não pergunte como posso deixar de comparar, o que devo fazer para conseguir. Nada pode fazer para acabar com a comparação. Se fizesse alguma coisa, o seu motivo seria também
oriundo da comparação. O que pode fazer é apenas perceber que essa coisa complexa, chamada nossa existência, é uma luta comparativa, e que se tenta atuar contra ela, se tenta alterá-la, de novo você se verá apoderado do espírito comparativo e competitivo. O importante é escutar sem nada desfigurar. E desfiguramos o que estamos escutando ao desejarmos fazer algo a seu respeito. Estamos, pois, vendo as implicações e o significado dessa avaliação comparativa da vida e a ilusão de pensar que a comparação produz compreensão. Comparação das obras de 2 pintores ou de 2 escritores, comparação de si próprio com o outro menos inteligente, menos eficiente, mais belo e etc. E pode-se viver nesse mundo, tanto exterior como interiormente, sem comparar? Percebem o estado da mente que está sempre comparando? Reconhecê-lo como fato e deixar-se ficar com esse fato, isso exige muita atenção. Essa atenção produz sua disciplina própria, a qual é extremamente flexível. Não tem padrão, não é compulsiva, não é ato de controlar, subjugar, negar, na esperança de melhor compreender a questão do medo. Essa atitude perante a vida, baseada na comparação, é um dos principais fatores de deterioração da mente, não acha? Deterioração da mente supõe embotamento, insensibilidade, declínio e, portanto, completa falta de inteligência. O corpo se deteriora pouco a pouco, porque vamos envelhecendo, mas a mente também está se deteriorando. E a causa dessa deterioração é a comparação, o conflito, o esforço competitivo. A mente semelha um motor a funcionar com excesso de atrito. Não pode funcionar adequadamente e, durante o seu funcionamento, deteriora-se com rapidez. Como vimos, a comparação, o conflito, a competição, não só danificam, mas também causam medo. E onde há medo, há obscuridade, e não existe afeição, compreensão e amor. Pois bem, o que é o medo? Alguma vez vocês já viram frente a frente com o medo? Ou apenas com a ideia do medo? A diferença entre as duas coisas, não? O fato real, o medo, e a ideia do medo são duas coisas totalmente diferentes. Em geral, nos achamos enredados na ideia do medo, numa opinião, num juízo, numa avaliação do medo. E nunca nos achamos em contato com o fato real, o temor em si. Isso precisa ser ampla e profundamente compreendido. Tenho medo, por exemplo, de serpentes. Vi uma, um dia, que me atemorizou, e essa experiência me permaneceu na mente como memória. Quando à noite saio a passeio, essa lembrança entra em função e já vou com medo de me encontrar com uma serpente. Assim, a ideia do medo se tornou mais vital, mais potente do que o próprio fato. O que significa isso? Que nunca estamos em contato com o medo, porém apenas com a ideia do medo. Observe esse fato em você mesmo. E a ideia não pode ser afastada artificialmente. Você pode dizer, tentarei enfrentar o temor sem a ideia, mas isso não é possível. Agora se percebe realmente que a memória e a ideação te impedem de comungar com o fato do medo, do ciúme, o fato da morte. Então se estabelecerá uma relação completamente diferente entre vocês e a realidade. Para a maioria de nós, a ideia é bem mais importante do que a ação. Nunca agimos completamente. Estamos sempre limitando a ação com a ideia, ajustando ou interpretando a ação de acordo com uma fórmula, um conceito, e, portanto, não há ação nenhuma. Ou antes,
A ação é tão incompleta que cria problemas. Mas, uma vez compreendido esse fato extraordinário, a ação se torna coisa sumamente vital, portanto, já não se ajusta a uma ideia. O medo não é uma abstração, está sempre em relação com alguma coisa. Tenho medo da morte, medo da opinião pública, medo de não me tornar benquisto, popular, medo de nada realizar e etc. A palavra medo não é o fato, é apenas um símbolo que o representa, e para a maioria de nós, o símbolo, no sentido religioso ou em outro qualquer, é mais importante do que o próprio fato. Ora, pode a mente libertar-se da palavra, do símbolo, da ideia e observar a realidade, a coisa existente sem interpretação, sem dizer, preciso olhá-la, sem ter nenhuma ideia sobre ela? Se encaramos o fato, a realidade, com uma opinião a seu respeito, estamos apenas a nos entreter com ideias, não é verdade? Portanto, isso é algo que muito importa compreender, que quando olho um fato através de uma ideia, não há comunhão nenhuma com o fato. Se quero estar em comunhão com o fato, então a ideia deve desaparecer completamente. Pois bem, prossigamos desse ponto para ver aonde nos leva. Ao fato de que teme a morte, teme o que alguém dirá e teme dúzias de coisas. Quando já não está olhando esse fato, através de uma ideia, de uma conclusão, de um conceito através da memória, o que acontece realmente? Em primeiro lugar, não há separação entre o observador e a coisa observada. O eu não está separado dessa coisa. A causa da separação foi eliminada e, portanto, se acha em direta relação com o que chama medo. O eu com suas opiniões, ideias, juízos, avaliações, conceitos, memórias. Tudo isso está ausente e só há aquela coisa. O que estamos fazendo é difícil, não é um simples entretenimento matinal. Eu sinto que é possível uma pessoa sair desse pavilhão nessa manhã profunda e completamente livre do medo. E então, essa pessoa é um verdadeiro ente humano. Está agora frente a frente com o fato, a sensação ou apreensão que chama medo e que foi produzida por uma ideia. Tem medo da morte. Estou tomando isso apenas por exemplo. Ordinariamente, considera a morte uma simples ideia, não um fato. O fato só se apresenta a você quando está morrendo. Sabe da morte de outras pessoas e a compreensão de que também você tem de morrer se torna uma ideia geradora de medo. Olha o fato através da ideia, a qual te impede o contato direto com o fato. Há um intervalo entre o observador e a coisa observada. É nesse intervalo que surge o pensamento, sendo o pensamento a ideação, a verbalização, a memória que oferece resistência ao fato. Mas quando esse intervalo não existe, isso é, quando ausente o pensamento, que é tempo, está diante do fato, e então o fato atua sobre você. Você não atua sobre o fato. Espero que esteja compreendendo tudo. É isso demais para uma manhã de calor? Eu sinto que o viver com medo, de qualquer espécie que ele seja, é, se posso empregar o termo, uma coisa má. Viver com medo é uma coisa má, porque gera ódio, desfigura o pensar e perverte toda a sua vida. Portanto, é absolutamente necessário que o homem religioso seja completamente livre de medo, tanto exterior como interiormente. Não me refiro à reação espontânea do corpo físico para se proteger, que é algo natural.
é normal ao ver uma serpente saltar para longe dela, o que é apenas um instinto físico autoprotetório, e seria anormal não ter essa reação. Mas o desejo de se estar em segurança, interiormente, psicologicamente, em qualquer nível do próprio ser, gera medo. Podemos ver, em toda parte, os efeitos do medo e compreender, assim, quanto é importante que a mente não seja, em tempo algum, um terreno de cultura do temor. Se bem escutar o que aqui se diz nessa manhã, terá visto que o medo nunca se acha no presente, porém, sempre no futuro. Ele é provocado pelo pensamento, pelo pensar no que poderá acontecer amanhã ou daqui a um minuto. Assim, o medo, o pensamento e o tempo são companheiros. E para se compreender e transcender o medo, é necessária a compreensão do pensamento e do tempo. Todo pensar comparativo deve cessar. Toda ideia de esforço, que envolve competição, ambição, adoração do êxito, luta por tornar-se alguém, deve findar. E uma vez compreendido todo esse processo, não há conflito nenhum. Portanto, a mente já não se acha num estado de deterioração, porquanto é capaz de enfrentar o medo e não propicia o seu aparecimento. Esse estado livre do medo é absolutamente necessário para que se possa compreender o que é criação. Em regra, a vida é para nós entediante rotina, e nela não encontramos nada novo. Toda coisa nova que ocorre, logo a transformamos em rotina. Alguém pinta um quadro, que passa a ser novidade, mas logo depois deixa de sê-lo. O prazer, a dor, o esforço, tudo se torna rotina, tédio, luta perene e pouco significativa. Estamos sempre a buscar algo novo. O novo em filmes, o novo em quadros. Queremos sentir e expressar coisas novas, diferentes, não traduzíveis de imediato em termos do velho. Esperamos encontrar um certo truque ou técnica engenhosa mediante a qual possamos nos expressar e nos sentir satisfeitos. Mas também isso acaba se tornando uma terrível importunação, uma coisa feia que temos vontade de destruir. Nos achamos, pois, num constante estado de reconhecimento. Toda coisa nova é imediatamente reconhecida e assim absorvida pelo velho. O processo de reconhecimento é para a maioria de nós de excepcional importância, visto que o pensamento está sempre funcionando dentro do campo do conhecido. No momento em que se reconhece uma coisa, ela deixa de ser nova. Compreende? Nossa educação, nossa experiência, nosso viver diário, tudo isso é processo de reconhecimento, de constante repetição e confere continuidade à nossa existência. Com a mente presa nesse processo, perguntamos se existe algo novo. Queremos averiguar se há ou não há Deus. Partindo do conhecido, pretendemos encontrar o desconhecido. É o conhecido que causa um medo ao desconhecido. E por isso dizemos, preciso encontrar o desconhecido, reconhecê-lo e trazê-lo para o conhecido. Tal é a nossa busca na pintura, na música, em tudo. A busca do novo para interpretá-lo sempre em termos do velho. Esse processo de reconhecimento e interpretação, de ação e de preenchimento, não é criação. Não há possibilidade de expressar o desconhecido. O que se pode expressar é uma interpretação ou reconhecimento de algo que chame o desconhecido. Cumpre, pois, descobrir por você mesmo o que é criação, porque, do contrário, sua vida é mera rotina em que nenhuma mudança, nenhuma mutação ocorre e com a qual você se aborrece rapidamente. A criação é o próprio movimento criador.
e não a interpretação desse movimento na tela, na música, em livros ou numa relação. Afinal de contas, a memória encerra milhões de anos de lembranças, de instintos, e o impulso para ultrapassar tudo isso faz parte ainda da mente. Desse fundo do velho procede o desejo de reconhecer o novo. Mas o novo é algo totalmente diferente. Ele é amor, e não pode ser compreendido pela mente, que está aprisionada no processo do velho e tentando reconhecer o novo. Essa é uma das coisas mais difíceis de transmitir, de comunicar, mas desejo comunicá-la, se possível, porque a mente que não se acha nesse estado criador está sempre em processo de deterioração. Esse estado é intemporal, eterno. Não é comparativo, não é utilitário e nenhum valor tem em termos de ação. Ninguém pode servir-se dele para pintar quadros ou escrever maravilhosa poesia shakespeariana. Mas sem ele, não há realmente amor. O amor que conhecemos é ciúme, geralmente cercado de ódio, ansiedade, desespero, aflição e conflito. E nada disso é amor. O amor é coisa eternamente nova e irreconhecível. Ele nunca é o mesmo, e portanto é o supremo estado de incerteza. É só no estado de amor pode a mente compreender essa extraordinária chama da criação, que é Deus, ou outro nome que lhe quiser dar. Só a mente que compreendeu as limitações do conhecido e, consequentemente, dele ficou livre, pode achar-se naquele estado criativo em que não existe fator de deterioração. Desejam fazer perguntas sobre o que estivemos dizendo nessa manhã? Pergunta: o sentimento de termos uma vontade individual é a causa do medo? Resposta: talvez seja, mas que entenda pela palavra individual. Você é individual? Tem um corpo, tem um nome, uma conta no banco. Mas se interiormente está acorrentado, tolhido e limitado, você é um indivíduo? Como todos os outros, está condicionado, não é? E dentro dessa limitada área do seu condicionamento, que chama o indivíduo, tudo acontece. Suas aflições, desesperos, seu ciúme, seus temores. Essa entidade estreita e fragmentária, com sua alma individual, sua vontade individual e demais futilidades, dela tem muito orgulho. E com ela deseja descobrir Deus, a verdade, o amor. Isso não é possível. O que pode fazer é só estar consciente do fragmento que é e de suas lutas, e perceber que o fragmento não pode jamais tornar-se o todo. O que quer que faça, o raio nunca poderá tornar-se roda. Portanto, cumpre investigar e compreender essa existência separada, estreita, limitada, esse suposto indivíduo. O mais importante nisso tudo não é sua opinião ou minha opinião, mas deve descobrir o verdadeiro. E para descobrir o verdadeiro, não deve a mente temer, ser tão despida de medo, que seja de todo inocente. Só essa inocência vem a criação. Me parece de certa importância descobrir, cada um por si, o que está buscando. A palavra buscar tem extraordinária significação, não acha? Independente do significado lexicográfico, o ato de buscar implica que a pessoa se está movendo da periferia para o centro. E esse buscar, esse pesquisar, depende do temperamento de cada um, das pressões e tensões ambientes, das calamidades e angústias da vida.
das numerosas tribulações de nossa existência. Todos esses fatores nos forçam a buscar. Se não houvesse pressão, desafio, calamidade, aflição, quantos dentre nós estariam buscando alguma coisa? A palavra buscar subentende andar em volta, à procura, na esperança de achar algo, não é? Essa manhã procurei no dicionário a palavra searching, buscar. Deriva de uma palavra latina cujo sentido é procurar, indagar, perguntar, inquirir, sondar. E o que buscamos nós? Podemos saber? Ou trata-se de algo vago e fugidio, constantemente variável, conforme as circunstâncias, o temperamento, as idiosincrasias de cada um? Falamos frequentemente de buscar, procurar. Que implicam esses termos? Implicam que uma pessoa se move gradualmente de fora para o centro, conforme suas próprias idiosincrasias, gostos e conforme as pressões do ambiente. É coisa semelhante a percorrer lojas uma a uma, a provar diferentes ternos, até encontrar um em que assente bem e agrade e aceitá-lo. Quando diz que está buscando, o que realmente quer dizer é que está provando diferentes ideias, conceitos e fórmulas, passando de uma religião para outra, de um instrutor para outro, até afinal encontrar algo que te agrade, algo que se ajuste bem ao seu particular temperamento, às suas idiosincrasias. Se não te agrada o que existe no Ocidente, se volta para o Oriente, com sua velha e complexa filosofia, e onde se encontra um vasto sortimento de instrutores e gurus. E lá fica atolado numa pequena poça de pensamento, imaginando que ali está a realidade eterna. Ou, se assim não faz, se torna o indivíduo um católico mais fervoroso, ou adere aos existencialistas. Meu Deus, quantas coisas desse gênero há por esse mundo! Para mim, não há Oriente nem Ocidente. A mente humana não é oriental nem ocidental. Não importa a origem, todas as teologias são infantilidades, como são todas as filosofias. São invenções do homem que, vendo-se fechado numa prisão que ele próprio construiu, crê em alguma coisa e, em torno dessa crença, cria uma teologia ou projeta uma maravilhosa filosofia. E quanto mais engenhoso o filósofo ou o teólogo, tanto mais aceitável se torna para o público, para o leitor e para o seguidor. Pois bem, é também isso que estamos fazendo aqui. Vocês vêm para cá e ficam 2 ou 3 semanas ouvindo o orador. Se não se satisfazem com o que ele diz, nem corresponde ao seu desejo, recorre a outro instrutor, ou adota outra filosofia, da qual extrai mais satisfação. Assim, salvo se permanece confinado num pequeno remanso de pensamento, continua em movimento até outro ano, em que talvez volta aqui, e então recomeça tudo de novo. Penso que é preciso compreender esse extraordinário fenômeno, ocorra ele no Ocidente ou no Oriente, que é o andar de uma coisa para outra incessantemente buscando, perguntando, indagando e sondando. Isso é, acho que devemos perceber claramente em nós mesmos o que é que estamos buscando e por quê, e se há necessidade de alguma busca. Toda busca, por certo, implica movimento da periferia para o centro, das circunstâncias para a causa, das fronteiras até a origem mesma da existência. Isso é, nos movemos de fora para dentro, esperando achar alguma coisa real, profunda, vital, sobremodo significativa. No decurso desse movimento, nos esforçamos para praticar diferentes métodos, sistemas, nos torturamos com disciplinas de todo o gênero,
De modo que no fim da vida estamos alquebrados, a mente quase paralisada. Me parece ser isso que acontece com a maioria de nós. Nos movemos da periferia para o centro, pois desejamos descobrir como sermos felizes. O que é a verdade, se há Deus, algo de eterno. E, portanto, vivemos lutando, nos ajustando, imitando, seguindo, embrutecendo nossa mente e coração com disciplinas, até nada mais restar em nós de original, de verdadeiro e de real. Eis a nossa vida. E quanto maior a pressão, a dor, a brutalidade do viver, na periferia, tanto mais desejamos nos mover em direção ao centro. Ora, existe alguma maneira de atingir o centro imediatamente, sem essa luta infinita para alcançá-lo, e daí, desse centro, florescer? Entendem minha pergunta? Há milhões de anos, viemos lutando para passar do exterior para o interior, a fim de descobrirmos a realidade. E acabamos de ver o que esse processo implica. Assim digo de mim para mim, que tudo isso é absurdo. Por que me torturar? Por que copiar, imitar, seguir? Existe alguma possibilidade de descobrirmos esse centro, de existirmos nele próprio e de lá florescermos, em vez de andarmos em sentido contrário? Porque para mim, pelo menos, o andar em sentido contrário nada significa. E porque nenhuma significação tem, eu o rejeito completamente. Não quero me torturar, nem seguir ninguém. Me recuso a ler um só livro de filosofia ou aguçar minha mente com argumentos sutis. Ela já se tornou bastante aguçada pela ambição, pela ansiedade, pelo desespero e por todas as brutalidades da vida. E não desejo praticar mais um método, mais um sistema ou seguir mais um guru, um mestre, um salvador. Nada disso eu quero fazer. Note que estou pensando em voz alta, não apenas para mim próprio, mas para tornar claras certas coisas, de modo que vocês e eu possamos estar em comunhão em relação ao real e não estejamos incessantemente a lutar por meio de reação, para nos mover de fora para dentro. Eu estou expressando em palavras o que talvez se experimente em raros momentos em que vocês sentem fartos de tudo, de suas igrejas, de seus políticos, de seus bancos, da insignificância de suas relações no lar, da monotonia do escritório, de tantas coisas estúpidas dessa vida que constituem um insulto à dignidade humana. Tendo passado 20 ou mais anos da vida, frequentando diariamente o escritório, ou cozinhando e gerando filhos um atrás do outro, havendo experimentado os prazeres e também os enfados, o prosaísmo, o desespero, inerentes a tudo isso, deve às vezes ter perguntado a você mesmo se não existe alguma possibilidade de atingir, subitamente, a fonte original, a verdadeira essência das coisas. E daí, viver, funcionar, florescer de modo que nunca necessite ler um livro, estudar filosofia alguma, adorar qualquer imagem ou salvador, porque para qualquer lado que você olhe, encontrará aquele centro de onde parte toda a ação, todo o amor, tudo. O fato bem óbvio é que com a nossa avidez, nosso ciúme, nossa ânsia de posse, nosso medo, nosso sentimentalismo, nossos efêmeros prazeres, nossa satisfação pessoal, somos animais, animais altamente evoluídos. Se observarmos um animal, vemos que ele tem conflitos como nós. Os macacos antropóides são ciumentos e têm seus desentendimentos conjugais. Como nós, eles se juntam em grupos, primeiro a família, depois a tribo e etc.
E há pouco alguém disse que esses macacos fariam tão boa figura na Assembleia das Nações Unidas como qualquer ente humano. É evidente que nosso caráter, nossa devoção, nossa coragem, nosso medo, nossas guerras, nossa pretensa paz, nossas lutas, tudo procede desse fundo animal. Não precisa discutir comigo a esse respeito. Os biologistas, os antropólogos o dizem, se deseja autoridade. É possível um homem libertar-se desse fundo animal, não no fim, lenta e gradualmente, porém cortando-o de um só golpe, eliminando-o definitivamente, para que não tenha então uma moral, uma ética, uma percepção da beleza totalmente distinta, separada do fundo animal. Por certo, para vivermos juntos no mundo, necessitamos de uma moralidade de conduta social, mas atualmente nossa moral, nossos conceitos de conduta, que constituem as fórmulas de nossa existência diária, são ainda procedentes do animal. E não queremos admitir isso. Nos apraz pensar, porque somos um pouco mais capazes, mais eficientes e inventivos do que os macacos, que por isso somos mais humanos. Mas os macacos também se servem de instrumentos para apanhar coisas. Têm inventividade e, portanto, é pequena a diferença entre eles e nós. Existe, pois, essa extraordinária atividade dos animais e a atividade igualmente extraordinária da mente humana, que deseja segurança, tanto no mundo físico como também interiormente, sendo isso ainda um resultado do instinto animal. E há, ao mesmo tempo, o desejo de descobrir alguma coisa verdadeira, original, um estado não contaminado. Ora, é possível atingir-se esse estado subitamente, sem ser necessário cultivá-lo e procurá-lo? Pois a beleza não pode ser cultivada, e muito menos o amor. Esse estado surge instantaneamente, assim como se nos depara de repente um panorama nunca visto. Repentinamente, o vemos à nossa frente, cheio de riqueza, de plenitude e de vida, e nós fazemos parte dele. E daí vivemos, atuamos, somos, sem despender esforço, sem disciplina, controle, coação, procedentes do exterior, sem imitação e etc. Atingimos subitamente a fonte da vida, as nascentes de toda a existência, e bebendo dessa fonte, a mente viveu e vive eternamente. Isso é possível? Compreendem minha pergunta? Isso não é sentimentalismo nem misticismo. Não é coisa para te exercitar as emoções ou te inspirar, e tampouco para ser sentida intuitivamente. Nada disso. Enquanto conservamos o fundo animal, nossas invejas, ciúmes, desesperos, isso não é possível. As duas coisas são incompatíveis. Extinguir totalmente, de um só golpe, o fundo animal e recomeçar de maneira nova. É isso possível? Vou lhes mostrar o quanto é importante e necessário tornarmos isso possível. Se admite o tempo, ontem, hoje e amanhã, está então, inevitavelmente, aprisionado no processo degenerativo, porque estará sempre contando com o amanhã e haverá sempre um ontem a te condicionar o presente. Portanto, a mente, resultado de uma existência milenar, deve esquecer o tempo. Entende? Ela tem de desembaraçar-se completamente do tempo. Se assim não faz, permanece envolvida na rede do tempo, na luta para alcançar, para vir a ser, para chegar. Deixa envolver-se nessa luta que só leva ao sofrimento, à aflição e ao declínio. O que fazer então?
Desejo descobrir agora mesmo e não depois o que é verdadeiro. Quero estar lá. Não tenho paciência para esperar. Não preciso do tempo, nem da ideia de alcançar uma certa coisa no fim de minha vida, ou ao cabo de 10.000 vidas. Isso, para mim, é completamente infantil e sem madureza. É pura invenção de minha mente, em sua indolência, confusão e desespero. Quero estar tão desperto que, ao abrir os olhos, a mente, o coração, a verdade lá esteja. E daí quero funcionar, atuar, viver, fruir as belezas da terra. Vou agora falar sobre algo que de modo nenhum pode ser copiado ou imitado. Vou investigar e espero que me acompanhem nessa investigação. Mas se apenas me seguir, vocês se perderão no caminho. Por maiores que sejam as diferenças de temperamento, todo movimento da margem para o centro é movimento positivo. É uma busca deliberada, uma reação que foge da margem para o centro. Um movimento resultante do desejo de achar e que, por consequência, supõe disciplina, imitação, seguimento, obediência e prática de um sistema. Tudo isso constitui um processo positivo. Pelo menos é o que se costuma chamar positivo. Se atente no que vou dizer, sem ficar argumentando mentalmente comigo. E à medida que formos progredindo, verá o quanto isso é verdadeiro. Não estou tentando te mesmerizar ou te impingir alguma coisa, nem tampouco fazendo propaganda de espécie alguma. Tudo isso é insensato. Estamos, pois, conscientes desse processo positivo e percebemos o seu inteiro significado. O vemos imediatamente e não de maneira descuidada ou desatenta, com a ideia. Refletirei isso amanhã. Não há pensamento relativo ao amanhã. Não há ideia de tempo intermediário. Percebemos prontamente e, portanto, cessa de todo o movimento positivo. Nada se fez. Não houve nenhum ato de volição, nenhuma causa, nenhuma busca deliberada e chegada a um resultado. Compreendemos a infantilidade desse movimento positivo com seus sacerdotes. Sentimos sua total futilidade. Os sacerdotes, as igrejas, as teologias, tudo se desvanece, pois vemos que esse movimento positivo, da periferia para o centro, nunca alcançará o centro. É um movimento exterior a querer tornar-se interior, e que, portanto, permanecerá exterior. Percebemos esse fato distintamente, com extraordinária clareza. E começamos, desse modo, a compreender a beleza do movimento negativo. O movimento mental negativo, que não é o oposto de positivo, porém se torna existente quando compreendemos o significado do movimento positivo. Nossa mente, pois, já não está presa ao movimento positivo e se acha, assim, num estado de negação. Isso é, percebendo, não fragmentariamente, porém completamente, o significado do movimento positivo. Ela já não está em movimento, já não está agindo e, consequentemente, encontra-se num estado que se pode denominar negativo. Entende? Vou expressar de outra maneira. Pessoalmente, nunca li livro nenhum sobre essa matéria. Não desejo fazê-lo, por enquanto não me interessa, já que em mim mesmo vejo toda a humanidade. Não no sentido místico, metafórico ou simbólico, porém realmente. Eu sou você e o mundo. Em mim está todo o tesouro do mundo, e para descobri-lo só tenho que compreender e transcender a mim mesmo. Se não me compreendo, não tenho razão de ser. Não tenho nenhuma substância. Sou apenas uma entidade confusa
E quanto mais busco, quanto mais estudo e sigo determinado instrutor, tanto mais me confundo. Dependendo de instrutores, de meu temperamento, de meus desejos, e, portanto, aumenta-se a confusão. Vejo, pois, o quanto é importante compreender a mim próprio totalmente sem esforço. Isso é, sem fazer dessa compreensão um problema. Para me compreender, minha mente não deve fazer nenhum movimento positivo para corrigir ou para não corrigir o que vê. Como já acentuei, tanto a mente consciente como a inconsciente são triviais e preciso compreender essa trivialidade. Preciso compreendê-la imediatamente, de modo que o inconsciente não se ponha a fazer manobras, a projetar visões, imagens, desejos secretos, quando não lhe estou prestando atenção, o que, por sua vez, se torna um problema. Está tudo claro? Vejo que, para me compreender, necessito de uma mente livre de influência, de motivo, uma mente imóvel com total ausência de ação positiva. E quando, com essa clareza mental, olho a mim mesmo, basta esse olhar para dissolver a trivialidade que sou eu. Não estou inventando nenhuma filosofia e, pelo amor de Deus, não interpretem isso como alguma extravagância oriental. Não se trata de nenhuma idiosincrasia desse orador que por acaso nasceu numa terra onde o sol é abrasador e torna a pele morena. Por causa desse calor e da indolência que ocasiona, e dada a geral pobreza, lá existem homens que se voltam para dentro e, como resultado disso, escrevem filosofias, inventam religiões, deuses e etc. Vamos deixá-los com suas coisas. Não é disso que eu estou falando. Falo de uma coisa que não é oriental nem ocidental, pessoal nem impessoal, mas que é verdadeira. Um estado em que nos vemos repetidamente, no qual já não somos impelidos pelo desejo de satisfação, já não necessitamos de experiências, nem as buscamos. A esse estado ninguém pode nos conduzir. Nós é que temos de alcançá-lo, e para tanto requer-se energia. Por energia, entendo a aplicação de toda a nossa atenção sem intervir qualquer distração. Na realidade, a distração não existe. O que chamamos distração nada mais é que falta de atenção. Não é? Folgo de ver alguém em desacordo. Existe mesmo essa coisa chamada distração? Quando estou passeando tranquilamente, eu olho as coisas que me cercam e nada do que observo é distração. Só há distração quando quero focalizar a atenção num só pensamento, com exclusão de todo o resto. Então minha mente vagueia para um lado e para outro, para diferentes tópicos. E se quaisquer desses tópicos me interessam e desviam do meu caminho, que estou seguindo, se me afastam do centro, que é meu eu, chamo isso de distração. Mas se não existe esse centro, esse eu, e se não estou percorrendo um caminho determinado, não há distração. É muito importante compreender isso. Se com a maior clareza o compreender, verá que todo esforço de concentração, com o conflito que acarreta, desaparecerá completamente. E não haverá, então, distração nenhuma. No olhar o céu, no ver um lindo rosto de criança, no ouvir o ímpeto da corrente e o estridor de um avião, no observar as pessoas, os políticos, os sacerdotes, no auscultar propriamente coração, no estar consciente de suas exigências e desesperos, em nada disso. Do olhar ao céu ao olhar você mesmo, há distração, porque cada um desses elementos faz parte de um todo.
Esse todo só pode ser percebido quando há atenção completa, e nega-se a atenção total ao admitir-se a noção de distração. Oh, veja isso, por favor. Havendo plena atenção, não considera coisa alguma como distração. Seu sexo, seu ciúme, sua ansiedade, seu medo, seu amor, sua paixão, nada que olhe é distração. Tudo está na chama da atenção e, portanto, nada é fragmentário. O político, o sacerdote, o ritual, tudo faz parte do todo. É no movimento positivo da mente que existe a distração e a fragmentação. Mas quando a mente em nenhum momento tem e, portanto, é negativa, se posso usar essa palavra, a vida não se fragmenta. Então a nuvem no céu, a poeira da estrada, a flor à beira do caminho e os sussurros de seus pensamentos, tudo faz parte do todo. Mas só se pode compreender essa totalidade quando cessa o movimento positivo da mente. Assim pode uma pessoa ver por si própria que, para se alcançar esse centro, essa fonte de todas as coisas, que é o Supremo, o movimento mental deve cessar. Mas não torturando a mente com disciplinas ou fazendo uma pergunta tão difícil ou fantástica, à maneira de certas seitas, que a mente umedeça com um choque. Isso é inteiramente infantil. De começo, cumpre perceber a verdade relativa a cada movimento do pensamento e sentimento. E isso só é possível quando a mente é inteiramente negativa, toda silêncio e quietude. Podemos fazê-lo imediatamente. É como sair de uma rota. A rota da ação positiva que o homem vem percorrendo habitualmente há milhares e milhares de anos. Pode sair dessa rota sem nenhuma expectativa, sem nada exigir ou buscar. Mas isso só pode fazer ao perceber em sua inteireza o movimento do homem. Não apenas o movimento de um certo homem em particular. Isso é, ao perceber em você mesmo o movimento do todo, ao ver isso inteiramente de relance, eis o que apenas tens de fazer. Então, já está caminhando em liberdade. E dessa liberdade vem uma ação que não paralisa a mente. Desejam fazer perguntas sobre o que estivemos dizendo? Ou nada há que perguntar? Pergunta: o que é maturidade? Resposta: estávamos falando sobre maturidade? Está bem, senhor. O que é maturidade? Tem ela alguma relação com a idade da pessoa? Relaciona-se com a experiência, o saber, a capacidade? Com a competição e a acumulação de dinheiro? Se não, o que é maturidade? Está ela em relação com o tempo? Não diga não tão prontamente. Se estivesse realmente livre do tempo, se o tempo nada significasse para você, qual seria o estado de sua mente? Não me refiro ao tempo cronológico, esse tem sua óbvia importância. Mas se o tempo, no sentido psicológico, nada representasse para você, tempo para realizações, para ter êxito, para dominar, conquistar, tempo para se tornar inteligente, para compreender e comparar. Não seria então um ente amadurecido? Assim, sua mente ilesa é madura. E não aquela que acumula conhecimentos infinitamente. O conhecimento é necessário e tem significação num certo nível. Mas o conhecimento, o saber, não produz claridade e inocência. Só há inocência quando todo o conflito terminou, quando a mente já não se move em determinada direção, porquanto todas as direções foram compreendidas. Ela se acha nesse estado de originalidade, que é a inocência, e daí
pode atingir a imensidade onde deve encontrar-se o Supremo. Só então a mente é madura.